Glória a Deus, amados. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a minha e a tua vida nesta manhã abençoada por Deus, a qual Deus proporcionou para nós mais um dia podermos acordar, né, e ver o dia nascer, e ver que acordamos e que Deus nos guardou até aqui. Portanto, irmãos, sempre gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né, que Ele está fazendo, há de fazer, em nome de Jesus. Amados, sou sempre grato a Deus por o que fez na minha vida, que você seja grato a Ele também por Ele estar do seu lado até agora, nesse momento de dificuldade. E Deus nos trouxe até aqui, nos sustentando, nos guardando, nos livrando de todo mal, amém? Então somos sempre gratos a Ele. Irmãos, quero trazer para os irmãos uma mensagem bem conhecida dos irmãos, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16. Eu irei ler, irmãos, apenas o 20, que diz dessa forma: E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda dessa vez, como dante, me aperfeiçoarei, porque ele não sabia que o Senhor Deus já não tinha retirado dele a força. Amados, nós sabemos que essa passagem é uma passagem bastante conhecida, né? Quem nunca ouviu falar de Sansão num filme, num desenho, né? Ou pregações a respeito desse homem na Bíblia. Irmãos, nós sabemos que os nossos olhos é a causa, muitas das vezes, de nós destruirmos o nosso mundo espiritual. Os nossos olhos é a causa de nós declinarmos. E nós vemos o declínio da igreja evangélica mundial, principalmente a brasileira, a qual nós fazemos parte, que é a cegueira espiritual. A cegueira que tem destruído tantos ministérios, tantas pessoas que têm se perdido porque os seus olhos simplesmente olhou para aquilo que não devia olhar. A palavra de Deus fala que esse homem foi escolhido para libertar teu povo, para libertar o povo que estava aprisionado por 40 anos, sendo perseguido e morto pelos filisteus. E a palavra de Deus fala que quando ele ouvia Deus e olhava para Deus, ele fazia coisas extraordinárias. Mas a partir do momento que ele começou a dar ouvido para o diabo, e que o diabo leva ele ali na conversa e tira dele a sua força, a palavra de Deus fala que ele diz assim: do mesmo que eu me livrei das outras vezes, a minha vida toda não será diferente dessa vez. Mas ele não sabia que Deus tinha já se afastado dele. Ele já não era mais, ele já era um homem comum. Amado, há quantas pessoas também que têm vivido dessa forma no mundo espiritual, estão dormindo espiritual e não vê o que o diabo está fazendo na vida delas. Quando ele se adormece, é ali que ela tira dele a sua força. Então quando ele acorda, quando ele cai em si, é que ele percebe que ele já não era mais quem ele era. Há quantos cristãos que estão dormindo na fé? Há quantos homens e mulheres de Deus, quantas igrejas, quantos líderes que também estão dormindo na fé, estão vivendo uma vida simplesmente da forma que acha que está certo, está vivendo uma vida de pecado, está vivendo uma vida de distante de Deus, está vivendo uma vida de carnalidade, uma vida anti-espiritual, está dando ouvido àquilo que o diabo fala. Os olhos dela só sabem ver defeito nas pessoas, os olhos dela só sabem ver defeito na igreja, o pastor que não presta, a igreja que não presta. Simplesmente os olhos delas na igreja é um olhar crítico, mas o olhar dela não consegue ver coisas boas, só vê o mal, só vê aquilo que leva à destruição. E Sansão, os olhos dele já estavam olhando apenas o pecado. Um homem que nasceu para vencer terminou derrotado. Nós, irmãos, nós nascemos para vencer. Mas quantas pessoas, irmãos, estão dormindo espiritualmente e simplesmente o diabo está fazendo dela o que quer. Ela está cega espiritualmente. Porque a primeira coisa que o diabo pega numa pessoa, a primeira coisa que o diabo, quando uma pessoa se desvia, a primeira coisa que o diabo faz é cegar aquela pessoa. Assim como aconteceu com esse homem. A primeira coisa que eles fizeram é arrancar os olhos. Há quantas pessoas espiritualmente estão cegas, dormindo espiritualmente, e quando elas abriram os olhos já é tarde demais. Antes disso acontecer, amados, comece a observar como é que está a sua vida espiritual.
Os primeiros sintomas de uma pessoa que praticamente já perdeu a credibilidade para com Deus, uma das primeiras coisas que você vê nela é o desânimo espiritual. Já não quer ir na igreja mais, já não se importa mais com nada, não importa, já não liga mais da forma que se veste, já não se importa mais se está orando ou não, já não se importa mais se está lendo Bíblia ou não, não importa, nada mais se importa para ela. O que era pecado antes agora já não é mais pecado. O que era pecado na vida, o que aquela pessoa achava que era pecado, isso não pode, aquilo não pode, a Bíblia diz que não pode, hoje ela já pode. Ela já não se importa mais com o seu mundo espiritual. Esse profeta já não estava se importando com mais nada, a não ser com ele mesmo. Estava cego espiritualmente. A única coisa que ele conseguia observar na frente dele era só o pecado, mais nada. E quantas pessoas estão vivendo assim também? Irmãos, quando ele perde a visão e quando eles cegam ele estava sozinho. Ele estava sozinho no cárcere, trabalhando como escravo, comendo lavagem. O pecado, irmãos, faz a gente ficar sozinho. O pecado faz a gente ficar abandonado. O pecado nos faz ficar tristes longe de Deus, longe da proteção de Deus na nossa vida. Já não somos mais aquela pessoa que nós éramos. Você pode notar que quando nossos olhos só enxergam as coisas de Deus, reflete até nas outras pessoas que falam assim: não, eu preciso de uma oração na minha casa. Aquelas pessoas falam assim: aquele irmão que está lá, aquele irmão lá é um irmão abençoado. É um irmão que ele é espiritual, ele só fala de Deus na vida dele. Traz aquele irmão para orar ali. Todo mundo quer a presença daquela pessoa perto dela. Mas quando a pessoa começa a se afundar no pecado, assim como esse profeta começou a se afundar, ele já não via ele mais como profeta. Ele se tornou um cara abandonado, já isolado no canto, ninguém nem sabia que aquele homem existia mais. E quantas pessoas também estão vivendo assim? Quando às vezes você chega no altar para pregar, ou quando você vai orar na casa de alguém, aquela pessoa faz até assim, ó. Aqui é fulano, que já foi um dia, que hoje não é mais. Assim como Sansão foi e já não era mais. Deus, amados, Ele quer trazer essa visão de volta para as nossas vidas. Deus quer devolver para nós aquela unção que a gente deixou guardada na gaveta. Aquele caráter que nós tínhamos, que nós não temos mais. Aquela vontade de orar, que a gente não ora mais. Pecado e santidade andando junto. Deus quer trazer de volta para as nossas vidas isso. Assim como Ele devolveu no final, quando aquele homem abre o coração de verdade para Deus, Deus devolve para aquele homem. E Ele derruba as muralhas, derruba todos os inimigos que estão à sua volta. Deus, amados, quer fazer o mesmo na sua vida. Ele quer trazer de volta, em nome de Jesus, Ele quer trazer de volta para a sua vida tudo aquilo que o diabo levou de você. Quer trazer sua família de volta que está perdida no pecado. Ele quer fazer de você um homem, uma mulher de Deus, um pregador, um missionário. E quer fazer de você algo especial na casa de Deus. Mas para isso você precisa abrir seus olhos. E infelizmente muitas pessoas só irão abrir os olhos quando for tarde demais. Portanto, não deixe ficar tarde demais na sua vida. Abra os olhos agora. Deixe Deus transformar a tua história. Deixe Deus transformar a sua vida. E deixe com que Ele faça de você um grande profeta, um grande homem de Deus que venha ser exemplo para as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, em nome de Jesus, não brinca com o pecado, não brinca com a santidade, não brinca com o mundo espiritual, não brinca com o diabo, não brinca com os inimigos. E quando Ele te pegar, Ele vai te separar, Ele vai ceifar a sua vida espiritual. E quando você der por conta, você vai estar viciado na cachaça, na bebida, na vergonha, no pecado. E não vai conseguir se reerguer novamente. Então, em nome de Jesus, fica atento a essa palavra. Fica atento a essa mensagem que Deus trouxe para nós no dia de hoje, nessa manhã abençoada. Então, em nome de Jesus, receba de volta a sua visão espiritual. Comece a enxergar aquilo que você foi um dia. E que em nome de Jesus, que os seus olhos venham a ser abertos nesta manhã. E que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da sua vida. Amém, irmãos? Deus possa te abençoar nessa manhã, que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar seu dia, e que você venha ser mais que vencedor através dessa palavra em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos nessa manhã, paz do Senhor Jesus, Deus é contigo.